Olá, gente, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai começar a estudar relações matemáticas. Mas o que serão relações matemáticas? Bom, relações matemáticas têm muito a ver com o conceito de relações, né? Relacionamento entre coisas, tá? Então, matematicamente, a intuição que a gente tem já é muito próxima do conceito formal. A gente só precisa ver que estrutura matemática realmente nos dá essa ideia. Mas o que são relações? Aqui alguns exemplos de relações, né? Relações de parentesco, por exemplo, a relação é irmão, ou a relação é mãe, é filho, é avô, é tio, né? A relação é sobrinho, por exemplo, eu tenho relacionado com muita gente. Né? As minhas avós, cada uma tiveram 12 filhos, então imagina o número de tios. Enfim, maior ou igual, igualdade, essas relações a gente já trabalha dentro da matemática, né? Números, um número maior igual a outro, ou números ou coisas iguais, né? Relação entre países faz fronteira, né? O Brasil faz fronteira com a Argentina, mas não faz com o Chile, né? Relações entre elementos e conjuntos, como a relação de pertencer, ou a relação entre conjuntos, né? Um conjunto está contido em outro. Dentro da computação, o estudo de relações é bastante importante, tá? E os exemplos de mais destaque que vão utilizar, de fato, todo esse background, né? Toda essa base de relações, são os bancos de dados relacionais, não é à toa, e teoria de grafos. A gente vai ver um pouquinho o que é um grafo, ainda nessa videoaula, mas tem toda uma disciplina de teoria de grafos para vocês. E bancos de dados, não tem dúvida, né? Tanto que no nosso curso não deve ter pelo menos 2 disciplinas. Tá? E essas 2 disciplinas e diversas outras questões dentro da computação utilizam muito o conceito de relação. Sobre relação, a gente vai trabalhar aqui principalmente relações binárias. O que é isso? A gente vai relacionar 2 elementos de cada vez, que são todos os exemplos que eu coloquei aqui, né? Parentesco, geralmente a gente coloca binário, se bem que a gente pode colocar, por exemplo, é filho de, né? Daí seria uma relação ternária, né? Por exemplo, Karina é filha de Nery e Eleni. Oi, mãe. Oi, pai. Estou assistindo o canal. Tá? Então, eu estou relacionando 3 elementos aqui. A relação, geralmente, aqui que a gente vai trabalhar são bem mais as relações binárias. Como, por exemplo, 7 é maior ou igual a 3. A gente está relacionando 2 elementos aqui. Beleza? Mas, como eu disse, a gente tem relações ternárias, quaternárias e assim vai. Né? Outros exemplos, relações ternárias na matemática. A gente pode dizer, por exemplo, que 6 está relacionado com 3 e 2. E essa relação aqui pode ser que 6 dividido por 3 é 2. Tá? Então, eu posso aqui ter diversas formas de relação, e quando você estiver trabalhando com bancos de dados, daí sim vocês vão ver relações de diversas variedades. Tá? As relações podem ser sobre coleções, que não são conjuntos. Como assim? Não é só sobre conjuntos? Não. A gente aqui vai trabalhar sobre conjuntos, tá? Relações sobre conjuntos. Mas, se vocês derem uma olhada aqui, essas 2 relações, né, o pertence e o está contido, a gente está relacionando conjuntos, mas não é sobre conjuntos, né? Aqui no maior igual, por exemplo, maior igual é uma relação sobre os naturais, é o conjunto dos naturais, um elemento dos naturais com um elemento dos naturais. Aqui eu estou relacionando aqui no está contido, estou relacionando um conjunto com outro conjunto.
E a gente viu que a gente não tem o conjunto de todos os conjuntos. Então, isso é uma coleção, é algo além, que transcende a ideia de conjunto, e mesmo assim a gente tem essa ideia de relação entre esse tipo de coisa. Porém, aqui nessa disciplina, a gente vai focar em relações binárias e pequenas. Quando eu digo relações pequenas, quando eu utilizo o termo pequeno, eu estou querendo dizer que são sobre conjuntos e não algo maior, como, por exemplo, essa relação de estar contigo. Tá? Não quer dizer que tenham poucos pares ou que só tenham algumas relaçõezinhas. Não, eu posso ter milhares de pares dentro daquela relação. Ela ainda é uma relação pequena porque ela está sobre conjuntos. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar relações sobre conjuntos e agora, de fato, definir formalmente o que é uma relação. Como eu disse, a gente vai focar em relação binária, relação entre dois, e pequena, entre dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A, o conjunto B, uma relação binária de A em B é um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Lembrem-se, produto cartesiano importa a ordem. É diferente dizer o produto cartesiano de A com B e o produto cartesiano de B com A. Relação também. Nesse caso, relação binária, a gente pode dizer de A para B, de A em B, tá? E é um subconjunto do produto cartesiano. Basicamente, são pares em que a primeira componente pertence a A, a segunda componente pertence a B. Notem, são pares e eu posso ter todos os possíveis pares aqui. Então, eu posso ter um elemento de A se relacionando com vários de B. Eu posso ter nenhum elemento de A se relacionando com algum de B. Eu posso ter um elemento de B sendo relacionado com diversos de A, ou só de um para um. Não tem aí nenhuma restrição. Tá? Notem outra coisa, a relação também é um conjunto. É um conjunto de pares. Ok? A gente vai denotar, então, a relação R de A para B como um subconjunto de A e B, mas também pode denotar de uma forma mais bem conhecida para o pessoal que trabalha com funções, dizendo que é de A para B. Tá? Isso porque a gente está numa relação binária, né? Então, A vai ser o nosso domínio, origem, conjunto de partida. B é o contradomínio, codomínio, destino, conjunto de chegada. Tá? Então, essas duas possibilidades aqui para denotar domínio e codomínio da minha relação. Tá? E se eu tiver um par na minha relação, AB, tá? Eu estou dizendo que A se relaciona com B. Outra forma de denotar que o par AB pertence à minha relação R é dizer que o elemento A se relaciona por R com o elemento B, que está aqui. Tá? Essa notação é bastante comum, é o que a gente usa, por exemplo, com a relação menor igual, né? Quando diz 3 menor igual a 7, não está falando maior igual, né? Tem essa notação fixada aqui. Ok, alguns exemplos. Lembrando, o que é uma relação? Uma relação é um subconjunto do produto cartesiano. Por exemplo, uma relação de A para B é um subconjunto de produto cartesiano de A com B. Qualquer subconjunto do produto cartesiano define uma relação binária. A gente viu que o vazio está contido em qualquer conjunto, em especial, o vazio está contido no produto cartesiano de A com B. Então, o vazio é uma relação de A para B. Uma relação vazia é aquela que nenhum elemento de A está relacionado com algum de B. Assim como o vazio também é uma relação de A para C, de B para A, de A para A, de C para C, de qualquer conjunto para qualquer outro conjunto, o vazio vai ser uma relação vazia em que a gente não tem nenhum par lá dentro, nenhum elemento está relacionado com nenhum. Aqui, esse segundo exemplo é
a próprio produto cartesiano de A com B, Azinho, lembra, né? Aqui A é só o Azinho e B é AB. Então, aqui o produto cartesiano desses dois conjuntos, o A com o Azinho com o Azinho, o Azinho com o Bzinho. É uma relação que tem origem em A e destino em B. A gente tem também a relação de igualdade de A para B, em que eu só tenho os elementos que são iguais. Então, em A eu tenho o Azinho, em B eu tenho o Azinho e o Bzinho. Então, eu só tenho que o Azinho está relacionado com o Azinho. O Azinho de A está relacionado com o Azinho de B. Aqui, esse exemplo seguinte é a relação menor. Tá? A relação menor do conjunto 0, 1, 2. Tá? Então, o 0 é menor do que o 1, o 0 é menor do que o 2 e o 1 é menor do que o 2. E aqui uma relação que resolvi inventar, de C para B. Tá bom? 0 relacionado com A, 1 relacionado com B. Qualquer subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos é uma relação daqueles conjuntos. A relação nem sempre relaciona, binária nem sempre relaciona entidades de um mesmo conjunto, né? Aqui, as listagens, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo, antigamente era lista telefônica, mas lista telefônica é uma coisa assim que já está totalmente outdated, né? Quem é que já viu uma lista telefônica? Agora tá sendo assim só para botar em cima de monitor, se muito. Né? Já foram todas elas recicladas, provavelmente. As outras foram para museu. Mas a gente tem algo parecido com isso, que são as listas de contatos que a gente tem armazenado no celular. Né? Hoje em dia o pessoal não sabe mais o telefone de ninguém, não sabe, não decorou o telefone. A gente sabia o telefone da nossa casa, do trabalho dos pais e de alguns amigos, assim, sempre. Mas agora é só apertar o botão, procurar o nome da pessoa e apertar um botão. Na verdade, a gente acaba não ligando também, a gente manda um zap. Mas, inventando, tanto faz. Mas o que a gente tem internamente no celular é uma relação entre nomes de pessoas e números de telefone, tá? Ou seja, não são o mesmo conjunto. O conjunto dos nomes de pessoas é diferente do conjunto de números de telefone. Ok. Porém, as relações que são sobre um mesmo conjunto, origem e destino, né, domínio e codomínio é o mesmo conjunto, elas têm uma importância especial, tá? E elas têm até mesmo um nome específico, que é a endorrelação. Então, endorrelação nada mais é do que uma relação, no caso, endorrelação binária, é uma relação binária de um conjunto para ele mesmo. Tá? A gente disse, então, que essa relação R é uma relação em A. A gente costuma chamar, até mesmo pode dizer que A é o conjunto suporte da relação. Tá? E a gente também tem uma notação para a relação, que é indicar o conjunto em que a relação está definida e a relação. Aqui nos exemplos fica bem claro, aqui, ó, os naturais com a relação menor ou igual, onde eu tenho lá aquele 3 menor ou igual a 7, eu tenho 4 menor ou igual a 728 e diversos outros, né? São infinitos. O 0 é menor ou igual ao 0, o 0 é menor ou igual ao 1, o 0 é menor ou igual ao 2, tá? Entendeu? Aqui, essa relação de menor sobre os inteiros, a relação de igualdade sobre os racionais. Notem, é importante não somente ter qual é a relação, mas também sobre qual conjunto que a gente está. Tá? Esses dois últimos é a relação com o conjunto das partes, né? Todos os subconjuntos de A com a relação de contido, né? E o contido estritamente. Dentro das relações, a gente pode utilizar algumas formas de representar que não são somente colocar lá, tá, então seja a relação R igual, daí eu tenho azinho, 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 só colocar por exaustão ou pelo formato de conjunto mesmo, né?
assim, por exemplo, né? Não precisa ser só dessa maneira que a gente vai representar uma relação. Existem diversas formas que a gente pode utilizar para auxiliar, para ficar mais fácil de visualizar, ou até mesmo descobrir propriedades, etc., que a gente vai ver mais a seguir, tá? A gente vai ver aqui 3. Diagramas de Venn, a relação como um grafo, nesse caso só serve para endorrelações, a gente já vai ver por quê, e relações vistas como matriz binária, tá? Sobre os diagramas de Venn, então, um diagrama de Venn para representar uma relação. É muito parecido com um diagrama de Venn para funções que provavelmente vocês já tenham trabalhado na escola, no colégio, né? Eu tenho aqui a minha origem, né, o meu conjunto de origem, o meu conjunto de destino, né? E para dizer que um par está na minha relação, eu ligo o elemento da origem no elemento do destino, tá? Então, tá aqui. Notem que a gente pode ter relações, né? Uma relação de um conjunto para ele mesmo, e para ficar fácil de visualizar, o que a gente faz é repetir o conjunto, né? Então, aqui eu tenho o conjunto C, e no diagrama eu tenho ele repetido aqui, né? Para ficar fácil de visualizar que o 0 está relacionado com o 1, que o 0 está relacionado com o 2 e que o 1 está relacionado com o 2. Beleza? Como um grafo agora. Relação como um grafo só é possível em endorrelações, tá? Por quê? Porque a gente vai usar nodos de grafos como os elementos, né, do conjunto. E daí, se a gente tem conjuntos diferentes, a coisa não faz sentido. Mas a gente precisa saber o que é um grafo. Talvez muitos de vocês não saibam o que é um grafo, não tiveram contato ainda com grafo. Primeira coisa, toda relação pode ser vista como um grafo, nem todo grafo vai ser uma endorrelação, tá? Existem grafos em que pode ter mais de uma aresta entre 2 nodos, e daí isso não tem como ser uma relação, beleza? O que é um grafo? Bom, teoria dos grafos, por si só, já é, dentro do curso de computação aqui na UDESC, ela é uma disciplina específica, tá? Vocês vão ter uma disciplina só sobre teoria dos grafos, e na maior parte dos cursos de computação também, tá? Tem diversos tipos de grafos. Para a gente, aqui na disciplina de matemática discreta, para representar relações, endorrelações, a gente vai usar grafos dirigidos, ou seja, eu vou ter uma origem e um destino das minhas arestas, tá? Dos meus caminhos, das minhas setas. São setas. Existem grafos que não têm origem e destino, é simplesmente um relacionamento entre nós. Basicamente, grafos são bolinhas de setinha, nesse caso, porque são dirigidos, são bolinhas com risquinhos, tá? Enfim, aqui eu tenho nodos, vértices, lugares, chamem como preferirem, tá? E eu tenho arestas, caminhos. Nesse caso, como são dirigidos, setas, tá? Então, grafo é qualquer estrutura nesse tipo aqui, tá? Em que eu tenha duas componentes principais: nodos, ou vértices, arestas, ou setas, tá? Tendo isso, nesse caso, a gente só vai trabalhar com grafos simples dirigidos, ou seja, eu não posso ter mais de uma seta com a mesma origem e destino, ok? E daí isso vai nos dar uma relação, dada uma endorrelação, a gente consegue construir um grafo correspondente, tá? Por que eu vou usar isso? Porque tem uma visualização muito boa, tá, da endorrelação. Muitas vezes, algumas propriedades ficam muito claras de verificar através da representação de grafo, tá? E quando eu tenho aí um conjunto tratável de escrever, de uma relação de tamanho ok para se visualizar, né? Se eu tiver uma relação lá em que o meu conjunto suporte, uma relação que o conjunto suporte tem 1024 elementos, e daí disso eu tenho 2038 pares de relação tal,
a gente não vai conseguir visualizar muita coisa, né? Mas para quando a gente está com uma relação de poucos pares, tá, quiser verificar como é que está se comportando, ajuda bastante. Então, eu tenho uma endorrelação, né? Uma relação de um conjunto para ele mesmo. O que vai ser o grafo? O grafo vai ser de forma que os nodos, lugares, vértices, são os elementos de A. Então, A, né, o conjunto suporte, tem A1, A2, sei lá, N elementos. Então, eu vou ter N nodos. Tá? E as arestas, as setas, são os pares das relações. Ou seja, se eu tiver que A1 está relacionado com ele mesmo, eu vou ter uma seta que parte de A1 e chega em A1. Se eu tenho que A2 está relacionado com A3, eu tenho uma seta de A2 para A3. Se eu tenho que A3 está relacionado com A2, eu tenho uma seta que parte de A3 e chega em A2. E é isso. Então, vamos para exemplos bem tranquilinhos, que são os exemplos anteriores. Olha só. A relação vazia de A para A. A relação vazia tem esse grafo aqui, ó. Esse grafo indica que eu tenho um elemento A e ele não está relacionado com ninguém. E eu não tenho nenhuma relação aqui, não tenho pares de elementos. Aqui, a endorrelação de B para B, que é a igualdade. Ou seja, o Azinho. Aqui eu tenho o Azinho relacionado com o Azinho e o Bzinho relacionado com o Bzinho. Tá aqui uma seta de Azinho para Azinho, uma seta de Bzinho para Bzinho. Aqui o conjunto C, olha só, 0, 1 e 2, com a relação de menor. O 0 é menor do que o 1, o 0 é menor do que o 2, o 1 é menor do que o 2. E por último aqui, uma relação qualquer, né, que eu tenho o 0 relacionado com o 2 relacionado com o 0 e o 2 relacionado com o 2. Beleza? Eu disse, diagramas de Venn, grafos, matriz. Matriz binária. A gente vai ter uma matriz em que os meus lugares vão estar preenchidos só com zeros e uns, ou verdadeiros e falsos, como você tá? Nisso eu posso fazer qualquer relação como uma matriz, tá bom? Tendo que os meus conjuntos que eu estou definindo são conjuntos finitos, né? Porque eu não consigo fazer daí uma matriz infinita, tá? Como é que eu vou representar uma relação de A para B como matriz? Tá? E ela é bem interessante para fazer a implementação em código, por exemplo. Tá? Se A tem aqui N elementos e B tem M elementos, então eu vou ter uma matriz de N linhas e N colunas. Tá saindo linda, né? Tá? Ou seja, eu vou ter M vezes N posições na minha matriz. E ela vai ser preenchida só com zeros e uns. Como? Se a I está relacionado com BJ, eu vou na linha I, coluna J, e vai ter um 1. Caso contrário, vai ser 0. É um verdadeiro e falso, tá? Se quiser, pode ser V e S também. Aqui vai colocar 1 e 0, daí é mais fácil para o computador. Aqui, exemplos, mesmos exemplos lá dos grafos, tá? A relação vazia de A para A, tá aqui. Notem, por exemplo, a relação vazia de B para B, tá? Relação vazia de B para B, tem aqui A, B, né? É a minha relação vazia. A gente costuma colocar aqui o nome da relação. Isso aqui era para ser um R, por sinal. Tá. Então, como ela é uma relação vazia, eu não tenho pares. Então, todos os possíveis pares não estão presentes na relação. Tudo zero. Então, a relação vazia é aquela que todas as células da minha matriz são zero. Tá? Aqui é a relação de igualdade, de B para B. A relação menor, né, de C para C. Aqui, o 0, a gente lê de linha para coluna, né? Então, 0 é menor do que 1, 0 é menor do que 2, 1 é menor do que 2, o 2 não é menor do que 0. Tá? E essa relação R aqui que eu tinha colocado para vocês. Beleza?
dentro de relações, dada uma relação qualquer, a gente ganha de graça uma nova relação, tá? Ela se chama relação inversa, e na verdade não é assim tão bom nome, mas é o mais usual. Também se usa muito relação dual, e na verdade seria o melhor nome, ou relação oposta, tá? Por que não é tão bom como relação inversa o nome? Eu digo que não é tão bom por causa da matriz inversa. Ela não tem a ver com a matriz inversa, tá? A gente já vai ver sobre isso. Tá. Então, o que é a relação inversa? Dada uma relação R, a relação inversa, que a gente vai denotar por R-1, é uma relação que troca origem e destino. A origem vira destino, o destino vira origem. Então, se a minha relação é de A para B, a minha relação inversa, ou relação dual, vai ser de B para A. E os pares que estão dentro da relação inversa são a troca de origem e destino para par. Então, quem é a minha relação inversa? São todos os pares Bzinho, Azinho, tal que Azinho está relacionado com Bzinho em R. Beleza? Fica muito fácil nas visualizações para ver, afinal de contas, como é que é a relação inversa, tá? Então, aqui, se eu tenho a relação de igualdade de A para B, né? Eu tenho só o parzinho Azinho, Azinho. A relação inversa é uma relação de B para A, em que eu tenho par Azinho, Azinho. Eu pego e inverto esse par aqui, que nesse caso dá a mesma coisa. Se eu tenho essa relação aqui, de C para B, em que o 0 está relacionado com o A e o 1 está relacionado com o B. A relação inversa dele é a relação de B para C, em que o A está relacionado com o 0 e o B está relacionado com o 1. Aqui. A relação menor, e aqui a gente pode visualizar o diagrama de Venn nas relações, né? O que é a relação menor? Está aqui. O 0 com o 1 e com o 2, o 1 com o 2. A relação inversa é trocar o sentido das setas. Então, a minha origem vira destino, o meu destino vira origem. E eu só troco a ordem das setas, né? Notem que, então, a minha relação menor tem como inversa a relação maior. Como matriz ou como grafo, se a gente for visualizar uma relação como matriz ou uma endorrelação como grafo, também é fácil de ver a inversa, tá? E aqui está o porquê que inversa não é assim tão bom de chamar e muitas vezes a gente vai usar dual. A matriz da relação dual é a transposta da matriz original, tá? Então, é quando tu troca linhas por colunas. Não é a matriz inversa. A matriz inversa é outra coisa, tem a ver com multiplicar as duas matrizes, vai dar a matriz de identidade e tal. Não é isso, tá? Então, a relação dual, a relação inversa é a transposta, quando a gente está trabalhando com matriz. Para o grafo, é só trocar o sentido das arestas. Então, se eu tiver um grafo de uma relação assim, por exemplo, a minha relação inversa, deixa eu colocar o nome nos bichinhos, né? A, B e C. A minha relação inversa é a de trocar o sentido das arestas. Então, eu continuo tendo A, B e C. Aqui, essa aresta era de A para A, vai de A para A. Essa era de A para B, vai de B para A. E essa que era de C para B, vai de B para C. Então, aqui era a minha relação, aqui é a minha relação inversa. Além da inversa, um outro conceito que é bastante importante que a gente vai utilizar é a composição de relações. Dada uma relação de A para B e uma de B para C, eu consigo obter uma relação de A para C. Ou seja, eu estou aplicando uma relação sobre o resultado de outra anterior. Tá? Então, tá, se eu tenho uma relação que vai de A para B e outra que vai de B para C, ou seja,
o destino da primeira relação é a origem da segunda, então eu tenho a relação composta de R com S. Notem aqui que eu tenho um pouquinho diferente o jeito de ler, né? A gente lê da direita para a esquerda, né? R composta com S, tá? Isso vem lá das funções, tá? Que eu vou ter depois, a gente até vai fazer, né? F composta com G, porque isso aplicado a um elemento é fazer primeiro essa aqui, para depois pegar o resultado e aplicar aqui. E é a mesma coisa aqui, tem essa mesma ideia, tá? Qual é, então, isso aqui é a nossa relação R composta com S. É um conjunto de pares, onde o primeiro elemento do par pertence a A, o segundo elemento do par pertence a C, mas são só aqueles pares Azinho e Czinho em que existe um B que liga esses dois caras, tá? Então, eu digo que um par Azinho e Czinho vai estar aqui dentro, na verdade são todos os pares Azinho e Czinho, em que eu tenho um cara em B que liga esses dois, primeiro por R e depois por S, tá? Notem isso. O A está ligado com o B por R e o B liga ao C por S. Vamos ver aqui, fica bem claro com o diagrama de Venn, tá? Eu tenho uma relação aqui de A para B, em que o Azinho está relacionado com 1, o Bzinho está relacionado com 3 e 4, o D com 5, o C não está relacionado com ninguém. Depois eu tenho uma relação S de B para C, em que o 1 está relacionado com o X, o 2 com o Y, o 5 está relacionado com o Y e com o Z. A relação composta de R com S são aqueles pares em que eu tenho um caminho de A para C. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, a partir do A, o A vai para o 1 vai para o X. Então, eu tenho a X. O Bzinho, por exemplo, vai para o 3, mas o 3 não vai para lugar nenhum, então ele morre, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, olha só, o Bzinho vai para o 4, tá, então ainda tem esperanças, né? Então, o 4 não foi para lugar nenhum, não tenho o B relacionado com ninguém. O Dzinho, o C nem começou, nem foi. O Dzinho vai para o 5 e o 5 tem 2 lugares para ir. Então, o Dzinho vai estar relacionado com o Y e também vem por 5 e depois com o Z. Tá aqui. Beleza? Bom, por hoje, para começar a conversa de relações, é isso. A gente ainda vai ter mais uma videoaula sobre relações, em que a gente vai ver propriedades de endorrelações e de relações no geral, tá? Fechos de propriedades. O que eu quero dizer com isso? Dada uma relação, eu quero fazer uma relação que tenha aquela, mas que satisfaça certa propriedade. A gente vai ver isso, como fechar a relação para que ela tenha certa propriedade. E tipos especiais de endorrelações, a relação de equivalência e de ordem, que são bastante interessantes e aparecem dentro da ciência da computação. Até lá, tchau, tchau.